Olá pessoal, sou o Diego, cofundador e CTO do Reclame Aqui, e agora chegou a hora do painel que vocês mais estavam esperando. Tenho certeza disso, quem está ouvindo agora deve ter acenado com a cabeça que sim, e chegou a hora da gente falar de LGPD. Estou aqui com duas feras, dois craques no assunto, e hoje a nossa missão é sair um pouco do lugar comum que a LGPD ocupou, que tem principalmente trabalho em uma grande empresa, deve ter, nos últimos 3 anos, ou ter feito parte de um comitê, ou ter participado de alguma reunião para falar sobre isso. Foi um tema que nos últimos 3 anos foi frequente nas organizações, e geralmente esse tema passa por adequação, maturidade, time de privacidade, risco, multa, autoridade nacional. Tudo isso já foi muito falado, tudo isso já foi muito comentado, mas hoje a gente quer trazer um viés um pouco diferente. A gente quer tratar a LGPD numa ótica de visão de consumidor e principalmente olhando para aquilo que a gente vem observando no Reclame Aqui. Então aqui comigo hoje tem 2 especialistas e vou apresentá-los agora para vocês. Primeira, Fernanda Noni, que é DPO da RD Station. Eu tenho certeza que boa parte de vocês aí, boa parte das empresas que estão assistindo a gente são clientes RD também, a gente não Reclame Aqui que tem uma vasta experiência e vai participar aqui com a gente. Obrigado, Fernanda, por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite. E a outra pessoa que está aqui com a gente, figurinha já carimbada em RA Trust, Fernando Bolso, do sócio e advogado do escritório Batista Luz. Se o Batista Luz não for o principal escritório referência que a gente tem no Brasil, certamente está entre os principais, um maior time de privacidade talvez que a gente tenha, dedicado à privacidade, um especialista também, tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite, Fernando. Obrigado, Diego, agradeço ao Reclame Aqui aí pelo convite também, baita oportunidade para a gente bater um papo sobre esse tema tão importante. Legal. Bom, gente, para a gente começar a nossa conversa aqui, a nossa dinâmica, hoje eu pedi para o meu time de dados fazer um levantamento para mim, sabe? O diretor chega de última hora e pede para o time levantar uma informação. Eu pedi para que eles coletassem para mim todas as reclamações publicadas de janeiro a agosto de 2022, aonde no conteúdo da reclamação, seja título, seja o texto, foi citado o termo LGPD ou então Lei Geral de Proteção de Dados, a palavra toda extensa. E o número que eles me trouxeram foi de aproximadamente 10 mil reclamações em 8 meses, um pouco mais de 1.200 reclamações por mês. Então a gente já nota, Fernanda e Fernando, que os consumidores, num número que eu achei bastante razoável, já começam a citar a lei. Se eles citam a lei, eles têm conhecimento de que ela existe e de que ela traz uma série de direitos a eles como titulares de dados. Vocês acham que essas reclamações que já estão acontecendo, elas já geram algum tipo de impacto na reputação da empresa? E se ainda não geram, se a gente pensar num cenário de escala, de evolução dessa quantidade de reclamações, vocês acham que isso pode trazer um cenário de afetar o business de alguma empresa? Quer começar, Fernanda? Pode ser. Esse tema é muito caro para mim, porque toda vez que eu falo sobre privacidade, na ponta é sempre sobre as pessoas, e as pessoas são a voz em relação à marca, né? Você pode investir milhões por ano em privacidade dentro da sua empresa, mas se para o consumidor isso não está chegando, se para o seu ecossistema isso não está chegando, é porque tem alguma coisa errada. Seja na adequação, seja na forma como a empresa passa essas informações de maneira transparente. Então, nesse contexto, a gente tem um impacto, né? A adequação à LGPD, ela é uma obrigatoriedade, ela traz consequências jurídicas, mas para além das consequências jurídicas, ela traz consequências para o negócio, né? Então, é aquele negócio que, por exemplo, você tem impactos em relação à confiabilidade da marca, a engajamento e lealdade do consumidor. Você tem um potencial isolamento comercial, porque você vai ter marcas não querendo fechar com você. Você pode ter impactos em receita,
Então, dos diversos motivos que uma empresa tem para se adequar à LGPD, não é sobre multa. Não, se você preza pelo seu negócio, isso também é uma questão de sobrevivência no futuro digital, né? Então, e aí até alguns dos exemplos, né? A gente tem impactos até a partir de vieses inconscientes. Por exemplo, se você parar para pensar, você está lendo um site, um blog, consumindo conteúdos, e aí você olha e você fala, nossa, que conteúdo de qualidade. Eu lendo os conteúdos da Batista Luz, por exemplo. Conteúdo bom. Onde que eu assino? Porque eu quero ficar por dentro do que essas pessoas vão lançar. Despertou um interesse genuíno porque a marca falou o que o consumidor queria ouvir. Agora, qual que é a diferença de você entrar num outro site que você vai preencher um formulário, eles perguntam o seu celular e você fica aí... Será? Se eu botar meu celular aqui, eu vou ser bombardeado. Esses são vieses inconscientes que a gente tem. Mas por quê? Qual que é a diferença entre a marca de conteúdos que você gostou e você quer ficar por dentro de tudo e das marcas que você tem receio de dar seus dados? Isso é feito muitas vezes de forma inconsciente, mas tem a ver com confiabilidade. Qual que é o nível de confiança que aquela marca passa? Mas além dos vieses inconscientes, a gente tem os conscientes também. A Adobe fez uma pesquisa que eu achei muito interessante, é uma pesquisa de 2021, e fala sobre o futuro do marketing, né? Então, e aí, na parte em especial que toca em assuntos de privacidade, eles identificaram que 43% das pessoas acreditam que as marcas são sinistras, num contexto de serem invasivas. Essa pesquisa entrevistou mais de 2.000 consumidores e, salvo engano, mais de 500 profissionais e líderes de marketing no Reino Unido. Então, que essas marcas são invasivas, sinistras no contexto de serem invasivas, que essas marcas, elas são irritantes. 40% afirmou que essas marcas são irritantes, porque elas passam uma quantidade excessiva de comunicações. Então, diversos fatores. Além disso, uma das descobertas dessa pesquisa é de que 7 a cada 10 consumidores se diz disposto a não comprar mais de marcas que não confiam. E quando você pergunta em perspectiva, a Adobe fez esse recorte por gerações. Então, a geração Z já vem como uma geração muito mais preocupada com a marca do que com os millennials. Os millennials falaram que 66% afirmou que já deixou de comprar de uma marca que perdeu a confiança, enquanto que para a geração Z esse número subiu para 74%. Nossa. Então a gente está saindo de uma geração com menos consciência para uma geração com mais consciência e que preza mais pelo storytelling da marca, pelo que a marca representa para o mercado. Então, acho que até essa questão de gerações mesmo já traz uma perspectiva de que essa tende a ser uma preocupação cada vez maior. Sem dúvida. E aí, Fernando, como que você vê isso? Bom, acho que tem alguns aspectos aqui que são importantes serem considerados. O primeiro que eu sempre gosto de reforçar que a lei, né, ela regula o tratamento de dados pessoais. Dados pessoais, é importante todo mundo ter isso em mente, são pessoas. A gente está falando de pessoas. Qualquer uso desse dado, a forma como eles são tratados, etc., tem impacto direto nas nossas vidas, nas vidas de quem está reclamando, apresentando ali, ou tendo uma percepção negativa, positiva de uma marca. Então, acho que esse é um ponto fundamental. O segundo é que o grande objetivo da lei foi devolver o controle desse dado a essas pessoas, né, que são justamente nós, aí, donos dos nossos dados. O controle está totalmente relacionado à transparência, a transmitir uma mensagem de uma forma adequada, clara, ostensiva, que seja acessível àquele cliente. E a partir do momento que nós conseguimos ser transparentes e transmitir essa mensagem, a gente começa a ampliar a percepção positiva desse público que vai receber essa mensagem. Acho que a percepção, né, a Fernanda comentou bastante em termos de confiança, quando a gente fala de confiança, a gente está falando de percepção daquele cliente sobre aquela marca. Portanto, a forma de passar a mensagem, como ser transparente, como tratar nesse dado, é absolutamente fundamental. Se aquelas reclamações que estão sendo apresentadas são legítimas ou não, talvez não seja o primeiro ponto a ser considerado, e sim o fato de que elas estão aparecendo. Talvez, será que a gente está sendo devidamente transparente? Será que a gente está fornecendo informação que seja suficientemente importante ou necessária para a pessoa que vai receber ou que vai ter o seu dado tratado ali, saber exatamente como que a informação vai ser usada?
Até falando um pouco de percepções, trazendo uma pesquisa aí, já que a Fernanda trouxe um pouco de algumas pesquisas que ela percebeu no mercado, mais de 70% ou quase 80% dos usuários já desinstalaram aplicativos por conta de preocupação com o uso dos seus dados. Então a gente está falando aqui de percepção, de novo, forma como a mensagem é passada para aquele usuário, para aquele cliente, e a partir disso a pessoa ganha ou não confiança e passa a usar aquele produto, ou aquele serviço, aquele aplicativo, ou eventualmente deixa de fazer uma reclamação, que é exatamente o exemplo que você deu aqui, Diego. Perfeito. E até para trazer um complemento, é importante lembrar que esse tópico aqui está numa bolha, né? Numa bolha onde a gente está falando de pessoas com smartphones que mencionaram o termo LGPD. Isso aqui é a bolha da bolha. A gente tem um trabalho de educação em massa para o Brasil como um todo, de gente que nunca ouviu falar da lei. Se ouviu, não faz ideia de que tem direitos, pode ter diversas frustrações, ter seus direitos estarem sendo violados, mas sequer fazem ideia de que podem fazer algo a respeito. Então, o trabalho, a responsabilidade que a gente tem como profissionais do tema também de democratizar essa informação. Né? Se a gente está falando aqui de 10 mil reclamações nesse período de tempo mencionando a lei, imagina a quantidade de frustrações se a gente pegar no total e conseguir mapear, mesmo quem não tem noção da lei, mas que está entendendo que tem um problema ali. E acho que, pegando esse gancho, né, do que a Fernanda falou, a gente realmente vive numa bolha, né, em termos de privacidade, uso de dados. Até me choca o volume de reclamações mencionando o LGPD, né, em um prazo tão curto. E, assim, para quem vive nessa bolha, o sentimento é de que a mensagem sobre o tema não atingiu, assim, nem de perto o grande público. Então, quando a gente atingir esse momento, talvez o volume de reclamações vá aumentar consideravelmente. Por isso que esse tema é tão importante, e aí talvez essa questão que a gente trouxe, né, de transparência, percepção, sentimento, confiança, acabam sendo bastante relevantes. Eu acho legal vocês terem trazido esse aspecto, porque, de novo, o contexto da pesquisa que eu pedi para o pessoal fazer é: procurem quem citou a lei. Então, a gente não está olhando para todas as reclamações que foram publicadas, que poderiam estar sob a luz da lei, e que estão lá e que estão entrando. Eu tenho certeza que são muito mais do que essas 10 mil que a gente coletou em 8 meses. E é isso, eu acho que a tendência, e aí até depois se a gente puder fazer analogia com países ou com... A gente conhece a GDPR, a gente conhece leis americanas e de outros países que quanto tempo demorou para talvez a população ser consciente sobre aquilo e começar a demandar, né? Então, acho que são todos benchmarks que a gente pode olhar e ver, porque é muito provável que isso aconteça aqui dentro do nosso escopo de Brasil também. Quando eu olhei para essas 10 mil reclamações e explodi elas numa nuvem de termos para tentar identificar quais eram as questões mais abordadas nessas reclamações, algumas coisas me chamaram a atenção. E o termo cartão de crédito apareceu muito. E era sempre no viés de alguém que teve o cartão de crédito utilizado indevidamente, ou seja, clonagem, vazamento, geralmente está nesse contexto de vazamento de informação. E aí esse consumidor ele reclama tanto do varejista, tanto do prestador de serviço que ele acredita que foi a origem do vazamento, como da instituição bancária que proveu o cartão para ele. A coisa que me chamou a atenção foram ligações. E aí a gente tem aquele lugar mais comum, que são as ligações de telemarketing, que a gente conhece. O Brasil é um país onde isso é utilizado muito vastamente. Mas também me chamou a atenção que tinham muitas reclamações de pessoas que recebiam o acionamento de uma empresa de cobrança. Então, muito provavelmente empresas contratadas por um credor para fazer cobrança de dívida. E aqueles consumidores diziam: eu nunca dei o meu dado para você, por que você está me ligando? Outra coisa que me chamou a atenção, não que me chamou a atenção, porque a gente sabe, quem trabalha com internet, está nesse ambiente digital, sabe que e-mail e spam são um problema que a gente enfrenta há décadas, desde a década de 90, basicamente desde quando a internet surgiu. E também me chamou a atenção quantidade de pessoas pedindo para excluir a conta, ou excluir o cadastro, ou excluir os dados. Esses termos eles apareciam muito nessas reclamações. Vocês acreditam que tudo isso que eu falei são violações da lei?
E se não são violações da lei, o que está faltando ser comunicado para que os consumidores não tenham a percepção de que está havendo uma violação dos direitos deles? Perfeito. Quer começar a falar? A resposta que ninguém gosta, mas que o advogado sempre precisa dar é o depende, né? Mas acho que a gente vai quebrar um pouco aqui. Você quer começar, Fernando? Posso começar aqui. É bem por aí mesmo, assim. A priori não são atividades, né, proibidas por lei, pelo contrário, atividades de marketing são importantes, até mesmo para o próprio cliente, para o próprio consumidor. Quando bem feitas, né, o consumidor muitas vezes quer receber ali uma campanha importante, uma grande promoção, etc. Faz super sentido, são atividades super legítimas. A prevenção à fraude, a gente sabe que nenhum sistema é 100% confiável, 100% seguro. O interessante é que a empresa consiga adotar melhores práticas para tentar prevenir isso. Por isso que é o que a Fernanda mencionou, né? Às vezes depende, porque será que foram implementadas as medidas aí adequadas para prevenir essas práticas, enfim, de invasão, uso indevido de dados, etc. Então tem uma série de aspectos que precisam ser considerados, mas a priori não são atividades ilegítimas. Qual que talvez seja a falta de cuidado aqui? De novo, transparência. Como que você está passando a mensagem? Será que você está coletando os dados dessas pessoas de uma forma clara, ou de uma fonte até eventualmente legítima? Né? Da onde que veio essa informação? Você deu exemplo de cobrança. É muito comum você receber ali um contato de cobrança e quando você atende, a pessoa pergunta lá o nome da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, irmã, etc. Você fala, poxa, esse telefone não é meu. Mas de onde que aquela empresa de cobrança buscou aquela informação? Tem um dos princípios da lei que é o princípio da qualidade do dado. O dado precisa ser exato. Claro, se esse telefone que você ligou está buscando uma outra pessoa, deveria ter tido um cuidado melhor para ter certeza de que aquela informação era correta. Então, tem uma série de aspectos que precisam ser considerados, mas assim, a priori são atividades legítimas. As reclamações, talvez elas tenham até bastante legitimidade, mas no mínimo tem algum desalinhamento aí em termos de percepção, de confiança, de transparência que a gente comentou no ponto anterior. Perfeito, perfeito. E são atividades legítimas e, como toda boa metodologia, pode ser desvirtuada. Então, pode ter, de fato, alguma questão ali que teve uma violação ou pode não ter tido uma violação, mas por falta de transparência apareceu uma. Né? Então, trazendo o exemplo das comunicações, que eu acho que é algo que pega para todo mundo, comunicações para fins de marketing e vendas. A gente sabe que hoje, no Brasil, a gente não obrigatoriamente depende da obtenção do consentimento do usuário para enviar um e-mail marketing, para desenvolver estratégias de marketing com ele. Né? A gente tem a outra hipótese da lei que autoriza isso, que é a hipótese a base legal do legítimo interesse, que dispensa a necessidade de obtenção do consentimento. Ah, Fernanda, que legal, então eu posso fazer qualquer coisa, eu preciso de consentimento. Tudo liberado. O Brasil sempre dá um jeito. Não é assim que funciona. O legítimo interesse ele é a mais flexível de todas as bases legais, mas ele também precisa de uma série muito grande de cuidados. Mas ele vem justamente para trazer uma certa flexibilidade para as empresas de, por exemplo, você pode se valer da base legal do legítimo interesse quando a empresa entender que o consentimento pode ser considerado desnecessário. Aberto à interpretação, entra o apetite a risco da empresa. Tem um exemplo onde isso... Por exemplo, você é lead da RD, você abre todos os e-mails da RD. Pegou um e-mail da RD, ou da Belusa aqui, não vou, porque os conteúdos da Belusa de fato são muito bons. Você abre todos, você consome tudo. Isso está em dado estatístico, então dá para ver, a pessoa está engajada, está buscando mais, está querendo saber mais, acessa o site. Será que realmente é um checkbox de consentimento que precisa formalizar o meu interesse? E você quer receber comunicados dele? O seu interesse já semanalmente em todos os conteúdos já não mostra que você quer estar ali, né? Mas então traçar essa régua do que são realmente pessoas que engajam com a sua marca, que isso é um exemplo dentre muitas possibilidades, tá? Mas pessoas que engajam com a sua marca, potenciais fornecedores. Então, a empresa vai definir quais que são os critérios de grupos de contatos que podem entrar na base legal do legítimo interesse, fazer um teste de proporcionalidade, que é um documento para balancear interesses, e ver se passa. Ah, mas dá para usar o legítimo interesse aqui se a gente for mais transparente. Se a gente deixar o opt-out claro, a gente já não vai estar pedindo consentimento, então tem que ser muito fácil para a pessoa sair. Sim. Não é aquela assinatura que você tenta sair a todo custo e você passa 3 horas no telefone e você não sabe
como cancelar. E nem aquele botão de unsubscribe que você clica e amanhã o e-mail tá ali rodando de novo. Então, o legítimo interesse, ele pode ser uma base muito efetiva para as empresas que estiverem estrategicamente, né, desenvolvida uma possibilidade para utilizar. Você não tem tantos impactos em redução de contatos válidos, você pode conversar com mais pessoas, só que ao mesmo tempo tem alguns requisitos que precisam ser respeitados. Então, por exemplo, pode aparecer uma reclamação no Reclame Aqui falando: eu nunca consenti com receber comunicações, mas esse não é o único caminho para estar dentro da lei. Então, vem várias outras perguntas. A empresa está mandando e-mail em massa para todo mundo, sem adequar bases legais ou não? A empresa tem uma estratégia. Aquele contato foi atribuído legítimo interesse por esse motivo, tem opt-out claro, tem todos os mecanismos de salvaguardas necessários. Então, tem um respaldo jurídico e tem tudo documentado para mostrar por que aquela pessoa está recebendo comunicações. E aí, transparência para mostrar isso para ela que ela não ache que ela veio de uma lista comprada, né, de uma lista fria. Então, esses são alguns tipos de cuidados. Dá para trabalhar e-mail marketing, dá para fazer muita... Eu costumo falar que a LGPD é extremamente permissiva para as pessoas que conseguem olhar para ela estrategicamente. Ela não vem para proibir quase nada, e o que é para proibir, teoricamente, já era proibido, né? Então, ela é extremamente permissiva e dá para criar muita coisa em cima dela, desde que os devidos cuidados sejam tomados. Legal. É importante ouvir, acho que agora, até a gente já caminhando aqui para o final do painel, legal ouvir disso, mas eu queria até explorar um pouco mais esse aspecto, que é a nossa audiência do RH Trust, ela é muito diversa. Então, a gente tem desde pessoas que trabalham em grandes corporações, em grandes empresas, que conseguem ter um time de privacidade, que conseguem ter uma DPO do nível da Fernanda, que conseguem contratar a consultoria do Batista Luz para se adequar, até empresas pequenas, pequenos comerciantes, principalmente pequenos comerciantes digitais, que adentraram, se digitalizaram por conta da pandemia para conseguir novas formas de sobrevivência do seu business. Então, que tipo de dica, que tipo de boa prática a gente poderia deixar aqui, tanto para as grandes e aqui nas grandes, para que as pessoas que trabalham em grandes corporações saibam um pouco mais, tenham argumentos, inclusive, para quando vão participar de comitês que vão tratar a privacidade das suas corporações, para serem ativos, participarem, darem sugestões, até para aquela pessoa que está menos assistida, que precisa, embora não conheça a lei não está ainda influenciando a vida do negócio dela, mas a lei também se aplica ao negócio dela. Que tipo de informação, que tipo de prática, de dica a gente poderia deixar para toda essa audiência que tá ouvindo a gente? E também como que elas podem lidar de forma mais transparente, aqui usando o termo transparência, que a gente usou tanto, na hora de responder queixas, na hora de responder reclamações, na hora de responder tanto no Reclame Aqui como em redes sociais, em plataformas abertas, onde outras pessoas vão acabar acessando aquele conteúdo e vão fazer uma consideração daquilo que elas estão lendo. Perfeito. Vamos num bate-bola? Traz uma, eu trago uma. Reforçar um ponto aqui que vale a pena, acho que talvez um grande takeaway, né, para todo mundo. A gente falou, né, que a lei veio para devolver o controle para o cliente. O controle não significa o consentimento. O controle não significa autorização, significa transparência. Se eu sei o que está sendo feito com o meu dado, talvez eu não vá fazer uma reclamação. Se eu sei o que está sendo feito com o meu dado, eu vou conseguir exercer o meu direito, eu vou conseguir clicar o descadastrar, eu vou saber onde esse botão está, não vai estar escondido, nada do tipo, não vai ter nenhuma prática aí, enfim, abusiva, ilícita, etc. Então, acho que esse é um grande cuidado. Segundo, é importante ter muita responsabilidade. Com quem que a gente faz negócio? Quem que a gente está contratando? Então, se você é uma pequena ou média empresa, até uma grande empresa, sempre é importante saber com quem que a gente está fazendo negócio. Para que a gente está passando o nosso dado? Qual empresa, né, que nos apoia em atividades de marketing a gente está contratando? É uma empresa que eventualmente busca
ter produtos que estão adequados, ainda que você não tenha uma estrutura de privacidade dentro de casa, você pode contar com o apoio de uma estrutura de privacidade do seu fornecedor, né? Por exemplo aqui, a própria RD tem um time de privacidade grande, a partir do momento que você contrata a ferramenta, querendo ou não, você está se apoiando de uma ferramenta que está adequada, que tem um processo ali super avançado e robusto de governança. Então as empresas, por menor que elas sejam, é importante saber com quem que a gente está fazendo negócio, ter, obviamente, transparência, interagir com o nosso cliente de uma forma bacana, etc. E até um ponto importante, como uma pequena empresa ou uma empresa, enfim, menor, de médio porte, talvez a sua estrutura não seja tão complexa a ponto de ser difícil passar a mensagem. Né? Se eu sei que aquela minha estrutura é relativamente simples, tem processo simples, eu não uso tantos dados, etc., talvez a gente consiga organizar a casa de uma forma mais simples, diferente de uma grande empresa, uma instituição financeira, uma empresa de telecomunicações, que vai passar por um processo aí de anos, né, de adequação, e já passaram aí várias empresas. Então acho que é importante a gente considerar todos esses pontos e ter muita responsabilidade aí durante todas as atividades de tratamento de dados. Perfeito, perfeito. No contexto da RD, eu tenho muito contato com o nosso ecossistema, a maior parte são pequenas, médias empresas. A LGPD entrou em vigor num contexto pandêmico, onde estava todo mundo falando, beleza, isso aqui parece importante, mas eu preciso lutar para não fechar as portas, depois eu olho para a lei, e agora chegou a hora de olhar para a lei, mas eu não tenho jurídico, eu não tenho ninguém que tenha conhecimento técnico em privacidade, e aí o pessoal do marketing trava lá na ponta, vem falar com a gente, o que a gente faz? Então, eu acredito que as pequenas empresas que não têm estrutura hoje, dá para começar com muito pouco, né? Acho que, e aí eu vou até usar duas palavras aqui que seriam ética e bom senso. Porque assim, perfeito. Se você está na ponta, quando você se coloca no lugar de consumidor, né? Porque quando você está lá na ponta, vou usar o exemplo do marketing, mas você está lá na ponta, você vai comprar uma lista fria, vai fazer cold calling, vai mandar para todos os seus vendedores, vai falar, liga para essa pessoa 30 vezes por dia até ela atender. Você gostaria que fosse com você? Sim. E se você está trabalhando para vender um produto ou um serviço que você genuinamente acredita, porque você vai partir do princípio que você acredita naquilo que você está criando, por que você não consegue cativar as pessoas com ele? Por que você precisa comprar uma lista fria de contatos, abordar as pessoas em massa de uma forma intrusiva? Será que você está falando o que o consumidor, o que a pessoa que você quer atrair quer ouvir? Ou será que você está falando o que a sua empresa quer falar? Então, eu acho que na essência, a Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente como o Fernando falou, traz para as pessoas maior poder sobre as suas próprias informações, que é um negócio que a gente perdeu. A gente não sabe, a gente, né, contexto Brasil como um todo, onde que existe vigilância, como que estão usando os nossos dados, como que a gente faz para parar isso. Então, vem para trazer mais controle, mas também vem para trazer mais consciência para as empresas, quando a gente está pensando em aquisição digital e está lidando com o cliente, de pegar e entender, como que eu crio uma relação significativa com o consumidor? Um vínculo que seja de interesse de ambas as partes. Como que eu trabalho métodos mais limpos e naturais para alcançar, manter, reter e me relacionar com essas pessoas durante todo o ciclo de vida que eles vão ter, desde o momento da aquisição até o momento, potencialmente, do encerramento de um contrato. Como que eu crio essas relações? Porque também os avanços tecnológicos, eles trouxeram inúmeros benefícios. Eu sou totalmente a favor de diferentes tipos de personalização, desde que tenham os devidos cuidados, mas eles também trouxeram essa massificação da comunicação e esse distanciamento interpessoal. Sim. Né? Então, eu acho que faz com que as marcas repensem um pouco de que tipo de relação elas estão construindo com o seu ecossistema. O seu cliente. Né? Exatamente. Então, eu acho que faz com que as pessoas voltem um pouco para a essência do que é o marketing, do que é a venda, de como que deve ser essa troca entre consumidor e empresa. Não aquele negócio de vou ligar para você até você querer o meu produto. Você atender. Certo? Você pelo cansaço. Então, exatamente. Então, eu gosto de voltar para essa essência, eu acho que esse é um dos pontos. O papo é extenso, o tema eu gosto muito, tá? Eu vou ser sincero com relação a isso. Eu acho que LGPD vai ser um tema que vai nortear muito das decisões de negócio daqui para frente. Já estão norteando, já estão
A gente fala agora de privacidade por design na hora de construir produto. Na hora que você está construindo uma feature, você vai entender se em aspectos de privacidade aquilo está cumprindo e se você está tomando as precauções necessárias. Mas, de fato, a gente poderia ficar aqui mais 1 hora, até porque vocês têm muita coisa para compartilhar, né? Eu acho que só para... Pegando o gancho, né, do que a Fernanda trouxe de bom senso, acho que a lei é bom senso. A lei tem lá 10 princípios, né? Eu comentei de um deles, que é a qualidade do dado, mas tem o princípio da finalidade, usar o dado só para o que é realmente necessário, para finalidades legítimas e informadas, que sejam transparentes. O princípio da necessidade, que aí sim é só usar o dado realmente necessário. Um exemplo que eu gosto sempre de dar é daqueles aplicativos de lanterna de celular, que coletam uma série de informações do seu dispositivo, do seu celular, mas a única coisa que o aplicativo faz é acender, apagar a lanterna ou fazer a lanterna piscar. Levantar no Maracanã na hora que o Flamengo tá metendo 3 no show, né, do Coldplay ali, no Rock in Rio, etc. Então, assim, tem várias finalidades, né, realmente, acender, apagar a lanterna, piscar, mas, poxa, faz sentido aquele aplicativo coletar uma série de informações? A gente está falando aqui de aplicativo, tecnologia, né, o Diego mencionou aí privacidade no design, mas acho que como a gente tem um público aqui bastante diverso, é importante todo mundo saber que cada um tem um dever aí de responsabilidade dentro da companhia. A gente fala muito de segurança da informação, que às vezes é confundido com questão de tecnologia, criptografia, armazenamento. Gente, todo mundo deve assumir uma certa responsabilidade em termos de segurança da informação. Copiar uma pessoa errada no e-mail pode ser um incidente de segurança. Né? Você colocar a pessoa em cópia aberta ali que devia estar em cópia oculta é um incidente de segurança. Esquecer coisa na impressora é um incidente de segurança. Então é importante que todo mundo, né, que está nos assistindo aqui tenha muita responsabilidade e cuidado e bom senso, como a Fernanda bem mencionou. Perfeito. E a última frase para fechar, posso? Pode. Se não puder, pode me cortar. Não, pode, vai. Mas... Vai matar, mas vai. Fechou. Esse exemplo da lanterna, foi feito um estudo principalmente quando a lanterna era um aplicativo que você baixava a parte nas primeiras versões do iPhone. E basicamente, quem lê política de privacidade do geral e do aplicativo da lanterna? Dizia em letras claras: iremos coletar os seus dados de câmera, microfone e geolocalização para compartilhar com os nossos parceiros comerciais. Você queria ligar o flash, você estava vendendo todos os dados do seu iPhone. Então, assim, aqui, quando a gente trabalha com dados numa empresa, a gente quer ao máximo extrair todos os insights e benefícios possíveis, mas é de a gente perguntar e se estivessem fazendo isso comigo. Sim. Sabe? Então, por que eu estou fazendo? Então, acho que é um pouco desse contexto. Legal. Bom, gente, obrigado por terem assistido o painel. Queria agradecer de novo a Fernando. Falei para vocês que eram 2 craques, 2 especialistas, sabem tudo sobre o tema. Nosso tempo acabou, eu espero que a gente tenha conseguido levar a mensagem, espero que vocês tenham gostado e o RA Trust segue. Obrigado. Obrigada, pessoal.